vereador e presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Uner Augusto, do PL. Boa tarde, obrigado, vereador, por estar aqui conosco, ter atendido o nosso convite. Boa tarde, André. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, prazer vereador. estar aqui com vocês para falar de Belo Horizonte, falar da Comissão de Legislação e Justiça e do nosso trabalho que se iniciou agora em janeiro, nessa nova legislatura, e, se Deus quiser, vai até 2028. Vereador, uma das coisas que a comissão está debruçada é a proposta, né, de orçamento para Belo Horizonte. Né? Na verdade, a proposta para toda a lei de diretrizes orçamentárias que vai valer pelos próximos 3 anos, né, que vai definir as diretrizes do orçamento de Belo Horizonte durante o mandato do Álvaro Damião. Já tem para 2026 um grande pepino, que é esse déficit de quase R$500 bilhão que está previsto no orçamento. Aliás, mais de R$500 bilhão, que a gente, acho que praticamente em 2 décadas nunca se viu uma cifra dessa quando se trata de Prefeitura de Belo Horizonte. O que vocês já conseguiram identificar? Esse déficit vem proveniente de investimento ou de má gestão? Difícil responder assim de pronto, porque a lei orçamentária, de fato, ela é uma lei muito complexa, né? E nós estamos falando de diretrizes orçamentárias. As diretrizes, elas são como que norte, um princípio para se votar já no segundo semestre uma lei orçamentária e detalhada, com todas as rubricas e tudo mais. Alega-se que é para investimento. E, de fato, Belo Horizonte necessita de reformas estruturais, necessita de investimento em obra mesmo, que é caro, nós sabemos, para resolver os seus principais gargalos, né? Nós saímos de uma disputa eleitoral no ano passado em que as pesquisas identificavam que, dentre os principais problemas da cidade, transporte, mobilidade urbana, figurava como o principal, seguido depois de saúde e segurança pública. Acredito e quero que seja assim, que seja um investimento seja uma despesa para investimento, né? Difícil fazer uma avaliação agora em que a lei tramita, porque de fato há um espaço para diálogo, para emendas, né? Eu fiquei surpreendido hoje com a notícia de que mais de 200 recomendações a emendas na lei orçamentária vieram provenientes dos cidadãos, um recorde nos últimos anos. Então, não consigo precisar, né, nesse momento, se de fato esse déficit de R$500 bilhão ele será vinculado à despesa, a prejuízo orçamentário mesmo, né? Porque nós temos que avaliar também que existem outras receitas orçamentárias não previstas que o município pode se valer, né? Há conversas para que o município de Belo Horizonte ele consiga um novo empréstimo junto a órgãos internacionais para realizar, por exemplo, obras do Drenurbis 2, que é um projeto amplo de drenagem urbana na cidade. Há também receitas provenientes de emendas parlamentares, que podem vir tanto de deputados estaduais, senadores, como deputados federais. Então, esse déficit de R$500 bilhões ele pode ser suprido por receitas. É uma previsão, né? É uma previsão, exatamente. A gente fala lei de diretrizes orçamentárias, né? Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, o nome pode parecer difícil, mas nada mais é o seguinte: os vereadores estão nesse momento debruçados, né, sobre as contas todas, né, as despesas todas e as receitas, para ver para onde vai o dinheiro da saúde, quanto que precisa na educação, quanto que precisa no transporte público, e assim fazer toda essa divisão. E a gente sabe que algumas questões vão, de certa forma, onerar a prefeitura. A municipalização do anel rodoviário, por exemplo, é uma questão. Apesar de alguns recursos em nível federal terem vindo exatamente para essas medidas prioritárias, que já foram acordadas anteriormente, o custo vai existir, né, em algum momento para a prefeitura. E a gente tem também um projeto de tarifa zero que está avançando na Câmara Municipal. Como que vocês estão lidando com essas situações? Tem como manejar recursos para que essas despesas sejam supridas? Então, essa é uma ginástica que o Executivo vai ter que fazer, né? Primeiro ponto, o anel rodoviário foi uma demanda do próprio Poder Executivo, né? Acredito que ele tenha previsão orçamentária, pelo que eu tinha visto, seriam R$50 milhões para fazer essa gestão, né? Não é uma cifra muito alta, tratando-se, né, de um orçamento que supera a casa dos R$120 bilhões no nosso município, mas já o projeto Tarifa Zero, sim, me parece um grande problema para o Executivo. Nós aprovamos na Comissão de Legislação e Justiça depois de uma série de emendas feitas pela vereadora relatora
Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo. Como o projeto estava previsto lá no início, na sua redação original, eu não via muito espaço para passar na Comissão de Legislação e Justiça, mesmo porque havia a previsão de que o custeio de toda essa operação, chamada de tarifa zero, viria de pequenos e microempresários, né? Empresas médias também, porque aquelas empresas que tivessem menos de 10 colaboradores, menos de 10 empregados, elas não pagariam, não custeariam por meio de uma taxa municipal o sistema de transporte. Já aquelas que tivessem mais de 10 funcionários, elas pagariam por cada empregado uma taxa a mais para custear todo o sistema de transporte. Eu via, naquele momento, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, porque nós não podemos criar uma taxa municipal desobedecendo o que está previsto na Constituição e no próprio Código Tributário Nacional, porque a taxa é um tributo diferente do imposto, né? A taxa, nós pagamos, ela é um tributo em que você sabe quem está pagando e sabe quem está recebendo. Ela é diferente do imposto, que vai para uma despesa ampla e geral. E, enfim, houve uma longa discussão a respeito disso. Acredito que, passando pela CLJ, a discussão vai se manter, mas com as emendas da vereadora Fernanda, vejo mais espaço para ser aprovado. Agora, vai depender também de como a base do governo vai se mobilizar e quais serão as diretrizes do governo para barrar ou para fazer avançar. A minha visão é de que não se trata de um projeto bom, né? Mesmo com as emendas da vereadora Fernanda, nós analisamos ali especificamente a constitucionalidade e a legalidade. Não tem como nós barrarmos o projeto que é constitucional e legal. Mas no conteúdo, na matéria, não vejo como um projeto que vai trazer benefícios para a cidade. Então vamos para o intervalo rapidinho. Na volta eu quero saber por que de que o senhor não vê como um projeto que venha beneficiar essa cidade de Belo Horizonte, a implantação do Tarifa Zero. Rapidinho, um intervalinho, 2 minutos, e a gente volta conversando com o vereador e presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Uner Augusto, do PL. Maravilha. O vereador Uner Augusto, do PL, presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Me embolei no legislação 3 vezes, mas a língua presa. Igual a Assembleia Legislativa. Acontece. O vereador, no intervalo, fez uma provocação. O senhor disse que não acha o projeto Tarifa Zero um bom projeto para Belo Horizonte. Por quê? Eu acho que vale a pena esclarecer o próprio nome do projeto, né? Não existe tarifa zero, né? Alguém vai pagar por esse serviço, alguém vai pagar por esse transporte. O usuário não vai chegar lá agora mais no ônibus, quer dizer, se o projeto avançar, e pagar pela passagem, mas ele está pagando indiretamente, né? Todo o custeio virá por meio dos cofres públicos. Então, nós estamos vendo um cenário nacional de aumento de imposto, né? De IOF, taxação de investimentos, de poupança, etc. Algo semelhante pode acontecer em Belo Horizonte, porque vai ser necessário o município arrecadar mais para custear mais esse transporte de pessoas na nossa cidade. Mas, para além disso, eu acredito que esse projeto ele funciona bem em municípios menores ou municípios, por exemplo, como Nova Lima e outros municípios no Rio de Janeiro que recebem royalties, né? Recebem muitos valores, um valor vultoso para custear algumas coisas, né? Nova Lima recebe royalties da mineração, municípios no Rio de Janeiro recebem royalties da exploração do pré-sal, do petróleo, etc. Belo Horizonte não recebe isso. Então, nós estamos fazendo uma decisão, caso a Câmara Municipal aprove um projeto desse, de pegar um altíssimo valor, né, superior a R$1 bilhão, e pagar por transporte público de pessoas. Eu acredito que esse tipo de alocação de recurso deve ser feito antes e prioritariamente em reformas estruturantes, que a nossa cidade não vê há muitos anos. Se nós reformulássemos os nossos corredores de avenidas e tudo mais, se nós fizéssemos um amplo projeto de regularização fundiária, se nós levássemos saneamento básico para vilas e favelas, nós talvez tivéssemos um ganho social muito maior do que pagar um transporte para todo munícipe na nossa cidade. É uma decisão política, é a minha forma de enxergar.
Vereador, queria extrapolar um pouco a cidade, falar um pouco mais sobre política, mais especificamente falando das eleições em 2026, eleição para governador. O secretário de governo, Marcelo Aro, chegou a afirmar que ele previa realmente, ou prevê mais para frente, um acordo, uma conversa entre o governador Romeu Zema, o deputado federal Nicolas e também o senador Cleitinho, para que dessa forma possam articular uma aliança capaz de ser uma chapa ou se saírem vencedores nas eleições de 2026. O senhor acha possível realmente? O Nicolas vem para se candidatar de alguma forma? O senhor é do mesmo partido, tem acompanhado as articulações? Como isso tem se dado? Sim, tenho acompanhado as articulações, que o Nicolas vem de alguma forma, eu sei que ele vem. Não sei se deputado federal, governador, é uma decisão que ele ainda vai tomar. Eu tenho certeza que o povo mineiro provoca muito ele, para que ele seja candidato a governo. O sonho era que ele fosse candidato a Senado, mas como ainda não há a idade possível para que ele se candidate, ele não será o candidato a Senado, mas temos outros bons candidatos no PL. Acho que a declaração do secretário Marcelo Aro é muito oportuna. Eu só vou corrigir porque eu falei governador Romeu Zema, mas uma articulação mais direta com o vice-governador Matheus Simões. Exato. Eu acho que é uma articulação que seria muito boa, caso ela viesse a se concretizar mesmo, e acredito que é o caminho para que Minas Gerais continue na trilha do crescimento, continue na trilha da eficiência. Me parece que o eleitor mineiro, ele vai eleger um desses três ou vai eleger alguém desse campo de centro-direita e essa composição, ela levaria certamente a uma vitória. Agora, vai depender dos três, sentarem na mesa e colocarem os seus pontos. O PL está aberto para essas conversas, sei que há esse espaço para o diálogo, há bastante conversa nesse sentido. Me parece que o secretário, o vice-governador, também deseja o apoio do PL, mas é algo que a gente vai ver. Mas eu não sei se ele está aberto a não ser cabeça de chapa. Até porque provavelmente ele pode vir a chegar nesse entendimento na época da eleição como governador de Minas Gerais, caso o Romeu Zema opte. Mas o PL está disposto a entrar, por exemplo, como vice? Essa é uma construção, Eu acho que nós estamos, assim, num momento muito anterior às eleições e muita coisa acontece nesse meio do caminho. Acredito que se o Nicolas decide ser candidato a governo, será um caminho. Certamente o PL irá ter candidatura própria, o apoio será todo voltado ao Nicolas. Agora, caso ele não seja candidato, não me parece que seja inviável uma candidatura do vice-governador Matheus Simões com o apoio do PL. Agora, caso isso não venha a acontecer, caso exista uma fratura, porque todos os três nomes são nomes que cogitam a possibilidade de se candidatar ao governo do Estado de Minas Gerais e isso é legítimo. Perfeito. Dentro do jogo político. Você acha que uma disputa entre eles pode abrir espaço para um centro aí, por exemplo, um Rodrigo Pacheco, por exemplo, ganhar força e vir apoiado pelo presidente Lula e ganhar a eleição? Certamente, sempre abre o espaço, À medida que você coloca mais candidatos e fragmenta um voto que poderia ser centralizado em um único candidato, você abre brechas para que um candidato, um outsider, alguém que venha com um apoio forte, como por exemplo do presidente, consiga se viabilizar para um segundo turno e tudo mais, e aconteça o que aconteceu na disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno foi eleito Bruno ficou em primeiro lugar no primeiro turno, foi o candidato mais bem votado, mas no segundo turno ele não foi eleito, Houve uma concentração de votos no candidato Fuad Noman, com o apoio da esquerda, e ele venceu as eleições. Para fechar a nossa conversa, você, como disse, do mesmo partido Bruno Engler, apoiou Bruno Engler. Hoje o prefeito é de outra linha, teve o apoio da esquerda claramente e ainda tem dentro da Câmara. Como que vai ter sendo pautada a sua atuação como oposição ao prefeito Álvaro Damião, mas de que forma essa oposição vai ser feita? Não, nós tivemos uma única reunião com o prefeito como bancada até agora. E nessa conversa nós deixamos muito claro para o prefeito que tudo aquilo que for pela cidade, tudo aquilo que nós virmos que estiver de acordo com o que nós acreditamos e não violar aquilo que nós acreditamos ser um princípio do nosso partido, nós estaremos juntos com amplo e restrito apoio. Agora, tudo aquilo que nós vimos também que for contrário ao município, nós manteremos a nossa posição de independência e tudo mais.
Eu acho que o prefeito ele tem tudo para dar certo. Né? Ele recebe a prefeitura depois de uma série de administrações que, na minha visão, deram errado. Eu acho que se ele tiver coragem e disposição para enfrentar problemas graves da nossa cidade, por exemplo, o crescimento muito grande da população de rua, né, de pessoas em situação de rua, ele tem tudo para fazer um governo que vai agradar o cidadão. Na Câmara Municipal, nós não temos restrição nenhuma de aprovar projetos da Prefeitura, mas é preciso também que a Prefeitura ela tenha sensibilidade para perceber que a Câmara ela participa do governo. Né? Num regime democrático não existe o chefe do executivo que governa sozinho. É preciso sempre governar, e aqui eu não falo só do PL, não. É preciso fazer um governo que leve em consideração as posições da Câmara, aquilo que os vereadores foram eleitos para defender. Né? Então, é importante ter uma conversa com o presidente da Câmara, né, com todos os vereadores, respeitando, inclusive, aqueles posicionamentos político-ideológicos que, eventualmente, são diferentes do prefeito, mas que fazem parte do mandato desses vereadores, porque eles representam essas pessoas. Aquelas rugas que existiram, fruto da eleição do presidente da Câmara, essas rugas acabaram? É uma questão superada nesse momento? Eu vejo que sim. Eu não vejo um ambiente ruim hoje na Câmara em relação ao prefeito, não. Acho que existe por parte dos vereadores uma vontade de dar certo, sabe? Uma vontade do prefeito encarar os problemas da cidade com coragem e sem aquele comportamento que nós vimos anteriormente em administrações como o do Alexandre Calil, que enfrentavam a Câmara, viam a Câmara como um inimigo, tinham um comportamento muito belicoso em relação aos vereadores. Repito, né, eu acho que o prefeito ele tem tomado boas decisões. Né? Depois que ele assumiu definitivamente a prefeitura, né, depois infelizmente, né, do falecimento do prefeito Fuad Noman, ele já fez algumas mudanças em secretarias-chave, né? Ele tem ganhado mais liberdade para formar o seu primeiro escalão do governo e acredito que com essa liberdade e com disposição para mudar, ele tem tudo para dar certo. Mas mantemos o nosso papel, né, a nossa posição de independência para sempre apontar o erro quando nós virmos. A gente precisa de mais tempo para conversar com os nossos convidados, né, vereador? Passa voando esse tempo e a gente tem tanta coisa para conversar, né? Demais. Mas aí a gente te espera em outras oportunidades, pode ser assim? Eu já aceito o convite. Eba, então tá bom. É praticamente uma convocação. Tá, exatamente. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui. Na nossa sequência da programação, você vê o Júnior Brasil. Bola na Rede, agora na tela da TV Horizonte.